Olá, meus amigos. Hoje são 3 de julho. Vamos ver nesse vídeo aqui o Gulag brasileiro. O que eu estou dizendo aqui com a capa do vídeo aí? É que eu estou fazendo uma sátira, uma analogia de um ditador personalista que governava um enorme país lá no leste europeu, que era a antiga Rússia, e era uma ditadura pessoal dele, né? Não era uma ditadura do Partido Comunista, né? E era um caso personalista. Como é o caso aqui também de uma pessoa que não obedece diretrizes do partido, que ele é o dono do partido e ao mesmo tempo é o governante, então ele faz o que ele quer e é uma ditadura pessoal, né? Como o Lenin ele fazia diferente, o Lenin ele obedecia ao Partido Comunista e era uma ditadura do partido e dos seus companheiros, né? Não era uma ditadura pessoal. Mas o Stalin, quando o Lenin morreu, ele assumiu a ditadura lá da Rússia personalisticamente. Era ele que mandava, ele era o camarada que era o pai da Rússia, né? E era uma ditadura absolutista, né? Com amplos e absolutos poderes. Aqui no Brasil, hoje, nós temos também um ditador absoluto, né? Que ele é uma ditadura personalizada, não é uma ditadura do partido. É ele que manda, é ele que se diz o criador do partido, ele botou na cabeça que foi ele que criou, e é ele que faz, ele que manda e desmanda. Então criou-se uma ditadura do camarada Luiz Stalinácio. Pessoal, então peço a todos que se inscrevam nesse canal, curtam, compartilhem isso para que o YouTube dê relevância, acione o sininho ali para ser notificado das vídeos novos. É muito importante, agradeço muito aquelas pessoas que se inscreveram, porque daí dá mais relevância ao canal e o assunto é levado adiante, né? Então nós vamos ver aqui que eu estou falando aqui desse livro aqui, ó, do Arquipélago, de Alexandre Solzhenitsyn, que ele escreveu um livro contando, relatando tudo o que acontecia, descrevendo a ditadura da antiga União Soviética e os campos de concentração, campos de trabalho forçado, que foram criados lá em 1919, e depois da morte do Lenin, em 24, ele foi cada vez ficando maior, foi ampliado significativamente, com milhões e milhões de pessoas, homens e mulheres, que eram levados para lá, como prisioneiros, né? Lá é misturado, prisioneiros comuns, assassinos, ladrões, justamente com preso político, juntamente com preso político. E lá eles trabalhavam, morriam de frio, de fome, ou fuzilados quando tentavam fugir, mas não saíam de lá. E ali eles trabalhavam construindo canais, abrindo canais, extraindo madeira, extraindo minérios, ou então em construções de estrada de ferro, estradas de rodagem, enfim, trabalhavam até a morte lá, de graça, para construir a grande pátria socialista. Esse livro eu vou deixar aqui na descrição, e ontem eu já comecei a introdução desse assunto, e depois vocês vão, na medida do possível, vão vendo mais coisas. Então, pessoal, aí está o pessoal trabalhando. O Stalin criou e aparelhou todo o Estado, todo o sistema, e onde a lei era ele, né? Ou seja, os seus homens é que governavam as leis, e disso a ditadura comunista fez escola, né? Ao contrário do que dizia o caudilho gaúcho Honório Lemes, dizia assim: eu quero leis que governem os homens, e não homens que governem as leis. Ele estava falando do Estado democrático de direito, da Constituição e das leis, que as leis devem ser seguidas por todos, né? E todos devem ser iguais perante a lei, não devem ter privilégio nenhum, né? Então, mas é justamente o contrário aqui. Nós não temos mais leis. Como na antiga União Soviética, agora eles estão fazendo interrogatórios de pessoas e confiscando aparelhos celulares, documentação, para depois fazer a pesca probatória, descobrir alguma coisa que a pessoa porventura tenha, para depois poder prender a pessoa ou processar. É o que faz o Alexandre de Moraes agora e sua polícia lá, que ele simplesmente começa a prender as pessoas, né? Prender as pessoas e investigar, como fez com o Coronel Cid, né? Primeiro prende o celular do cara para depois investigar. Lá na Rússia eles prendiam a agenda da pessoa, qualquer documento, para fazer a investigação. Outro livro interessantíssimo sobre isso é essa americana aí, a pesquisadora americana, Hannah Applebaum. Ela ainda
fez um livro muito mais completo que o Solzhenitsyn, porque ela juntou muitas fotografias, gravuras, relatórios, depoimentos. Então ela ampliou esse leque, tem uma equipe maior e com aparelhos modernos para poder fazer pesquisa. Porque antigamente na União Soviética ninguém podia fotografar, ninguém podia pesquisar. E com a abertura que aconteceu em 1989, 1990, eles permitiram que alguns jornalistas e pesquisadores entrassem na Rússia para pesquisar. Então, o termo Gulag significava, na língua russa, a administração central dos campos de trabalhos corretivos, né, trabalhos penais, né, e as pessoas iam para lá, aqueles prisioneiros iam para lá, políticos, prisioneiros comuns, e principalmente os presos políticos que eram acusados por terem cometido crimes contra o regime, ou aqueles que discordavam ou criticavam as medidas tomadas pelo Partido Comunista ou pelo Stalin, iam para lá e não saíam mais. Então, o líder deles, o líder do país, era o Stalin e estávamos conversando. Como é aqui, e vocês vão ver uma coisa. Então, o objetivo era que as pessoas fossem punidas para servirem até de exemplo e que todos teriam que aceitar aquelas tirania, aquela ditadura comunista sem reclamar e achar que estava tudo muito bem. Como é aqui. Aqui é proibido criticar político, as pessoas são censuradas, perdem as redes sociais, são investigadas, processadas, presas, porque não pode criticar a tirania do Stalinácio e seus companheiros. Enfim, meus amigos, a situação é que, como nós vamos ver aqui, ó, o Stalinácio é um cara que manda no país, né? Ele trouxe para o nosso país toda a esquerda latino-americana através do Foro de São Paulo, que ele mesmo havia criado juntamente com seu amigo Fidel Castro de Cuba, né? E é uma organização que ele preside, mas que é a maior organização revolucionária da América Latina e Caribe, ou talvez do mundo, né? E tem 121 partidos e muitos partidos de esquerda, né, que congregam, e aqui do Brasil tem vários partidos também. E esse recente encontro que aconteceu recentemente em Brasília, ele fez discursos inflamados, dizendo que a democracia é uma coisa relativa e que sentia orgulho de ser chamado de comunista e de combater a família, a direita e o patriotismo. Vejam que absurdo isso, né? Mas, enfim, era isso que ele disse. Se sentia orgulhoso disso aí. Então, meus amigos, vou deixar na descrição esse livro aqui, do Arquipélago de Gulag, de Alexandre Solzhenitsyn, e ele está de graça, tem PDF na Biblioteca do Exército, quem quiser baixar, porque isso é um livro raríssimo, não se encontra mais, ele não foi reeditado, principalmente aqui no Ocidente, né? Não sei na Europa se ele foi editado. Então, ele não foi mais publicado, perdão. E vou deixar um filme aqui, que mais ou menos dá uma ideia do que era o regime que nós estamos entrando aqui de cabeça, né? E O Caminho da Liberdade. Vou deixar aqui na descrição aqui o link, é só copiar esse link e botar na barra do YouTube ali, que você já vai entrar direto no filme. É um filme muito bom, fala sobre os gulags e das pessoas que eram processadas ou eram denunciadas, às vezes por um vizinho, ou pela própria esposa, ou pelos filhos, tinham que assinar uma confissão, mesmo que a pessoa não admitisse que teria praticado alguma coisa ou criticado alguém, mas ele ia direto para o campo de concentração. Muito obrigado, meus amigos. Curtam isso, compartilhem, vejam o filme. Amanhã a gente se vê de novo. Muito obrigado.